Evangelho de Marcos, capítulo 5, 24, a segunda parte do versículo 24, diz a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Senhor Deus, nós queremos te render graças, porque mais um dia o Senhor nos permite estar aqui reunidos como povo de Deus. Senhor Deus, eu não sei como cada coração aqui entrou essa noite, Senhor Deus, mas eu sei que o meu coração tem uma grande aflição e uma grande angústia, para que a tua palavra venha tratar o meu coração, mudar a minha vida, para que eu possa, Senhor Deus, realmente ser um cristão. No nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre cada vida que entrou nesse templo hoje, as pessoas que nos assistem pela internet, que todas elas sejam tocadas pelo poder e pela misericórdia que só o Senhor tem, Deus. No nome do Senhor Jesus, que pessoas aqui hoje sejam salvas, sejam restauradas, sejam transformadas, sejam regeneradas pelo poder da tua palavra. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que opera tudo, Senhor Deus. O Senhor tem poder para todas as coisas, Senhor Deus. Talvez alguém entrou naquela porta e disse: olha, para mim não há mais jeito. Eu tenho estado no fundo do poço. Nós sabemos que tu és o Deus que resgata do fundo do poço, que tira do lamaçal e coloca sobre uma rocha. Tu és o Deus que pode, Senhor Deus, avançar onde ninguém pode. Tu pode penetrar com a tua palavra, Senhor Deus, o mais profundo da alma, Senhor Deus, de um homem e de uma mulher que estão sem esperança, e tocar-lhes, Senhor Deus, e eles ficarão sãos, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo. Há um servo aqui totalmente incapaz, ineficiente, para falar de coisas maravilhosas e perfeitas da tua palavra. No nome de Jesus, capacita o teu servo pelo teu Espírito Santo. E enche cada coração aqui, prepara-se o coração, Senhor Deus. A Bíblia diz que o coração é comparado a um solo, Senhor Deus. A tua palavra pode ser lançada num solo duro, Senhor Deus, num solo com muitas pedras, Senhor Deus, num solo com muitos espinhos, mas pode também ser lançada num solo fértil e vai produzir, Senhor Deus. No nome de Jesus, prepara os corações para serem solos férteis essa noite. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Senhor Deus, o nosso país tem atravessado um momento tão difícil, um momento tão duro, Senhor Deus, e nós queremos suplicar, Senhor Deus, para que o Senhor não volte as costas para essa nação, Senhor Deus. Há um remanescente que te ama, Senhor Deus, há um remanescente que te adora, Senhor Deus, há um remanescente que ama a tua palavra, Senhor Deus, que quer andar segundo os teus preceitos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Faz um milagre na nossa nação. Tudo isso nós pedimos e adoramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os corações têm estado aflitos, os corações têm estado cansados. Pessoas conversam comigo e dizem: eu não suporto mais passar por esse momento. Eu não suporto mais passar por algumas áreas da minha vida que estão sendo atacadas, que estão sendo profundamente molestadas pelo inimigo. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem qualquer perspectiva do que irá acontecer. Muitos vivem problemas em diversas áreas aqui.
As pessoas chegam aqui, sorriem e dizem a paz do Senhor, mas muitas vezes há um gemido naquela alma, há um grito de angústia naquele coração, e nós não conseguimos detectar, talvez pela frieza da nossa fé, talvez por não estarmos no tempo de oração que precisávamos estar, nós talvez passamos com pessoas assim, e nem sequer reconhecemos que elas precisam de uma palavra, de um ombro, de um gesto de amor da igreja do Senhor. E nós temos errado nisso, e errado muito nisso. Mas é interessante que as pessoas normalmente tentam, com as suas próprias forças, com os seus conhecimentos e com as suas habilidades, saírem dos campos de problema do seu coração, da sua alma. Então as pessoas ficam lutando ali como se elas mesmas pudessem conseguir sair dessa aflição. E é interessante que quando elas não conseguem, elas começam a procurar do lado. Elas começam a procurar os recursos do mundo. E elas começam a garimpar no mundo pessoas que tiveram uma experiência parecida com a delas, pessoas que passaram por uma situação semelhante, ou pessoas que, teoricamente, são capacitadas a lhes dar uma válvula de escape. E é interessante que quando elas não conseguem aí o seu escape, que quando elas não conseguem o sucesso, elas entram em desespero e procuram uma igreja. E quando elas procuram uma igreja, elas não querem fazer parte da igreja, mas elas querem uma oração de um membro dessa igreja, elas querem uma oração mágica de um membro dessa igreja ou de um líder dessa igreja, mas ela ainda não tem o desejo de ter a vida mudada, ela tem o desejo de ter o seu problema resolvido. E talvez muitos de nós, que nos declaramos crentes no Senhor Jesus, podemos viver situações como essa. Alguns vão até a palavra, começam até a ler a Bíblia, começam a querer ir a Cristo, mas não para servi-lo, como alguém que vai lhe dar o quê? Alívio imediato e resolver o seu problema. Depois, elas descartam a Bíblia, descartam um relacionamento profundo com o Senhor e voltam, como aqueles 10 leprosos, né? Só um, que era samaritano, voltou para dar glórias a Deus. Os outros 9 continuaram com a vida que tinham anteriormente. Eles não quiseram um relacionamento com Deus, eles não quiseram glorificar a Deus. E é interessante que ontem nós fomos ministrados pelo irmão Vinícius, né, sobre o perigo que nós temos de não servir o Senhor. Atos capítulo 2, eu anotei aqui, 40, diz: salvai-vos dessa geração perversa. Então, muitas vezes, nós estamos procurando um modelo de vida para nós, não na palavra, mas no meio do mundo. E ele também ministrou em Filipenses 2,15, que dizia: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Sinceramente, eu fiquei um pouco assim, abalado. Eu queria até jogar alguma coisa contra o pregador ontem, porque ele mexeu no meu coração, a palavra foi dura na minha vida, eu pude notar o quão distante eu tenho estado do centro da vontade de Deus, porque muitas vezes eu não vejo o que a palavra pode fazer na minha vida, e eu não espero que a palavra faça tanto na minha vida. Então, por isso é bom a gente estar sempre junto, sendo ministrado por uma pessoa, sendo ministrada por outra, porque de repente algo que você não conseguiu ainda captar ali na palavra do Senhor, Deus envia o seu servo para que nos exorte em amor, para que nós possamos analisar as nossas vidas. Meus irmãos, esse mundo não tem nada para oferecer para você ficar mais crente. Nada. Nada. Hoje eu conversava com um amigo lá de Goiás, e ele tocou no assunto da seleção. Eu falei: que seleção? Eu não tenho seleção. A minha seleção, ela é a palavra agora. E eu não tenho tempo para ver a outra seleção. E ele estava entusiasmado com um gol de um jogador que foi muito bonito. Eu falei: olha, eu sei que deve ter sido algo assim de maestria. Deve ter sido algo assim muito bem elaborado, e eu acredito que deve ser mesmo assim. Mas eu acho que tem algo mais profundo aqui na palavra do Senhor, no convívio com a família, e eu não quero ter o meu tempo subtraído para outras coisas. E é interessante que quando nós estamos prontos para ser ministrados pelo Senhor, e que o nosso coração se coloca dependente do Senhor, a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas. A misericórdia dele, ela vem,
E hoje nós falamos muito da obediência, né? Que ela produz bem-aventurança no homem. Nós falamos pela manhã, nós terminamos o nosso estudo, né? Da obediência, que Cristo requer de nós uma obediência bastante profunda. E eu quero dizer a você, como está a sua vida com Deus? Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. Eu estou perguntando qual é o seu relacionamento com esse Deus que nós cantamos aqui. Digno é de louvor. Só Ele é digno de louvor. Toda honra e toda glória devem convergir para esse Deus. Hoje o mundo tem chamado para si a glória. É interessante que isso tem entrado dentro da igreja, onde os pregadores chamam para si a glória, o conjunto de música chama para si a glória, um líder de algum departamento da igreja chama para si a glória, mas isso não é o que a palavra diz. Aliás, nós devemos lembrar que quando somos usados como vasos de barro, utensílios na mão de um Deus santo e poderoso. O vaso de barro não tem valor. O que tem valor é aquele que usa o vaso de barro. Então nós precisamos sempre colocar a nossa vida no lugar que ela deve estar. Quando eu olhei para esse texto, eu vi aqui uma fé que salva. Uma fé que realmente pode mudar a vida de um homem e de uma mulher. Quando nós olhamos para esse texto, uma mulher que já estava totalmente desenganada. Se hoje nós temos algumas dificuldades quanto à medicina, ou seja, podemos falar até bastante limitação na medicina de hoje, com toda a tecnologia, com toda a ciência de hoje, imagina naquela época. E essa mulher, ela tinha um problema que não só lhe causava aí talvez uma profunda anemia, um profundo desespero, uma profunda falta de ânimo, como para servir a Deus ela era considerada impura. E esta mulher já estava totalmente esgotada com as possibilidades. Essa mulher já estava totalmente cansada das possibilidades. Por quê? Porque não lhe fora apresentada uma cura. E esta mulher já tinha gastado tudo o que possuía com a medicina da época, com os recursos da época. Mas diz a palavra que ela estava pior do que antes. E é interessante que ela conheceu a fama de Jesus. E ela saiu para aquele encontro com Jesus, com pouca energia, com pouca força, mas com muita fé. Ela não tinha vigor para romper com a multidão. Ela não tinha vigor, talvez, para abraçar Jesus. Mas a sua fé era diferenciada. E ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Será que nós cremos que o nosso Jesus pode isso? Nós não estamos com essa anemia de 12 anos? Nós não estamos com essa fraqueza? Nós podemos vir à casa do Senhor? Aliás, nós temos um ônibus que transporta as pessoas que não têm condição para a casa do Senhor. Será que nós temos a fé nesse Deus que realmente opera? Será que nós temos demonstrado essa fé através das obras que essa fé produz em nós? Se nós formos analisar a nossa fé, porque a fé verdadeira, ela produz obras, amém? É isso aí? Nós não somos salvos pelas obras, mas mediante a fé, né? Na graça de Jesus, mediante a fé. Mas essa fé, quando ela é verdadeira, ela é produtiva. Se você analisar a produtividade da sua fé, você pode dizer que você tem uma fé, talvez parecida com essa mulher? Você pode dizer que você coloca toda a sua esperança em Jesus Cristo? E essa mulher, então, o Senhor viu que dele saiu virtude, e essa mulher foi curada imediatamente. E o Senhor, então, requereu dela uma confissão. E ele despede essa mulher, filha, tua fé te salvou. A graça do Senhor foi liberada sobre ela. A cura do Senhor foi liberada sobre ela. Uma fé que realmente é diferenciada. Eu queria tirar alguma lição para a nossa vida. E eu tiro uma lição, a primeira coisa que eu preciso reconhecer o problema que eu estou passando, que eu estou atravessando, ou o problema da minha vida. Nós tentamos camuflar os problemas, principalmente quem pertence a uma igreja, se tornando um ativista dentro da igreja do Senhor.
Nós não temos tempo para ser tratados, para detectar pela palavra os nossos problemas, então nós começamos a pedir atividades na igreja do Senhor. Então nós nos tornamos aquele que, em todo lugar, ele trabalha na igreja do Senhor. Por quê? Porque ele não quer ser tratado no seu problema. Ele não conseguiu identificar que há um problema nele. Essa mulher, ela tinha um problema. Ela tinha uma hemorragia que a enfraquecia. E ela se tornava ali, pelo costume da palavra, impura. E essa mulher, então, ela tinha um veredito para ela, era a morte. Não havia cura para essa enfermidade. Então essa mulher vivia talvez os tempos mais sombrios da sua vida. Todas as esperanças se esgotavam. E nós muitas vezes estamos assim. Somos assim quando nós não temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O tempo de igreja não é o tempo da sua salvação. O tempo da sua salvação é quando você tem um encontro pessoal com Cristo Jesus e você, pela fé, reconhece que Ele é o Senhor e você entrega toda a sua vida aos seus cuidados. Antes disso, nós somos pessoas que não reconhecem o seu problema. E o problema do homem não é hemorragia. O problema do homem não é o câncer. O problema do homem não é a dificuldade conjugal, a dificuldade com os filhos. O problema do homem é o pecado. É o pecado que torna o homem impuro. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. É o pecado que me leva para longe da presença do Senhor. As pessoas estão preocupadas, muitas vezes, é como agradar a Deus. Mas para você agradar a Deus, você precisa ser tratado pela palavra de Deus. A primeira coisa que nós deveríamos estar suplicando ao Senhor é para sondar os nossos corações, como nós cantamos. Parece que a gente canta esse louvor, mas não sabe quem Ele é. Uma vez eu falei que o certo seria na nossa vida, quando tocasse esse louvor, sonda-me, nós ajoelharmos, colocarmos a cabeça no chão, a boca no pó, e clamarmos pelo poder de Deus sobre a nossa vida. Porque na maioria das vezes, nós apenas repetimos uma canção. Mas nós estamos pedindo para ser usados por Deus. E na verdade nós não queremos ser usados por Deus. Nós achamos a melodia bonita, nós achamos os acordes interessantes, mas nós não fazemos essa oração em verdade. Porque o próprio Senhor nos diz, os campos estão maduros, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quantos cantaram essa canção hoje? E quantos estão realmente disponíveis para o Senhor, para ser usado não naquilo que Ele quer ser usado, mas naquilo que o Senhor quer usá-lo? Quantos de nós cantou esse cântico e disse: Senhor, se o Senhor precisar de mim hoje, o Senhor mostra onde o Senhor quer, se for preciso eu renuncio à minha profissão, eu renuncio o meu sonho, eu renuncio o meu projeto, porque eu quero estar na Tua presença. Quantos cantaram assim? Quantos louvaram ao Senhor com todo o seu coração, entenderam esse louvor? Meus irmãos, você precisa suplicar ao Senhor que mostre qual é o problema do seu coração. Você precisa parar de querer mostrar para o seu irmão de igreja aqui que você é forte, que você tem tudo debaixo do controle, porque eu e você não temos nada debaixo do controle. Nós não somos fortes. Nós somos homens e mulheres, carentes e dependentes da misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã nas nossas vidas. Do contrário, nós teríamos sido eliminados da face dessa terra. Eu e você precisamos nos prostrar mais. Precisamos nos dobrar mais perante o Senhor e a sua palavra. Eu e você precisamos entender qual a nossa real situação. Temos pecado contra os céus. Temos andado de modo desordenado na presença do Senhor. Eu e você precisamos nos resolver com a palavra de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que o mundo não pode resolver o nosso problema. As pessoas estão buscando ajuda no mundo para tentar ser libertas dos seus problemas.
Essa mulher diz aqui no versículo 26, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Meus irmãos, não podemos ser sarados, nem preenchidos com as coisas que há nesse mundo. Esse mundo não tem nada para te oferecer, para que você tenha uma vida dobrada ao Senhor. Esse mundo, ele tem algo que vai camuflar, ele tem uma oferta camuflada, mas na verdade quer te tirar da presença do Senhor. Não há segurança nesse mundo, não há perspectiva para um homem de Deus nesse mundo. Esse mundo, ele tem invertido os valores, esse mundo tem defendido as coisas que a Bíblia condena. Este mundo, ele tem aprovado coisas, práticas que a Bíblia condena. E este mundo tem dito que coisas que o Senhor criou são ruins. Hoje eu vi lá no UOL uma mulher falando, eu acho que deve ser uma mulher famosa, casamento é uma instituição falida. É porque ela não conhece quem criou o casamento. O dia que ela conhecer quem criou o casamento, ela vai entender que casamento é algo sólido, se solidificado em Cristo Jesus, nos moldes da palavra do Senhor, totalmente tutoriado e direcionado pela palavra do Senhor. Então, eu quero falar para você, o mundo tem uma tendência e um desejo de nos afastar da presença de Deus. Meu irmão, quando eu vejo o mundo entrando dentro da igreja, quando eu vejo as práticas libertinas entrando dentro da igreja. Eu falo igreja, meu irmão, porque a gente está acostumado a chamar a denominação de igreja. Mas, na verdade, o mundo jamais penetra na verdadeira igreja, nos lavados pelo sangue do Cordeiro, em verdade. Mas os líderes espirituais têm abraçado o mundo com uma maneira tão forte, na desculpa de que eu vou ganhar fulano para Jesus, então eu vou pôr aqui uns holofotes vermelhos e ele vai rodar. Porque aí aquele irmão que gosta da danceteria vai vir para o culto. Eu acho muito mais fácil essa igreja se transformar numa danceteria do que aquele irmão se transformar num crente no Senhor Jesus. Eu conversava com os irmãos essa semana, eles falaram que acampamentos tiveram até, não sei o que lá, da fantasia. É uma prática do mundo, carnaval realmente traz a isso. A fantasia, a máscara, a hipocrisia. Isso tem entrado dentro das igrejas. Isso tem entrado de uma maneira tão simples dentro das igrejas, e os líderes eles não têm mais ovelhas do Senhor, eles têm fregueses. E eles não podem perder os fregueses. E é interessante que nenhuma prática carnal pode transformar um jovem do mundo em alguém espiritual. Eles vão ter que colocar mais práticas carnais para manter essas pessoas ali. Então, se você for nas igrejas hoje, principalmente nas igrejas que cuidam de jovens, elas dizem, a graça te alcançou, continue como você está, largue de algumas coisas que são muito escandalosas, mas mantenha seu estilo. Isso é o mundo. O mundo quer maquiar, quer batizar a palavra do Senhor. Ele quer adulterar a verdade do Senhor. E as pessoas e os líderes espirituais têm trazido o mundo que nos afasta de Deus para dentro da igreja do Senhor. Tem mais uma coisa que esse mundo faz, ele nos escraviza, ele vicia. Meus irmãos, o poder que o mundo tem é de escravizar homens e mulheres. O mundo é um sistema governado por Satanás, que ele escraviza. Hoje, no meu tempo, nós tínhamos as nossas chamadas ali, baladas, né? Nós que não éramos convertidos ia a ela. Mas tinha algumas músicas, tinha algumas letras que eram perdidas, mas hoje não. Hoje já o negócio piorou tanto, está assim, ó, tum, 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 e as pessoas ficam assim, tum, 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 e não dormem, fica tum, 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 e tomam uns comprimidinhos para ficar ligado, para dar uma brisa. Essa é o ápice da juventude de hoje. É o melhor que ele pode alcançar. Os dois estavam perdidos, da nossa época e dessa também. Eu não estou valorizando da época passada, não. Mas isso é que o mundo escraviza.
O mundo diz que nós devemos ter a roupa tal, o mundo diz que nós devemos ter a casa de uma maneira, o carro de uma maneira, nós devemos ter a profissão que dá status, que nós temos que ter as coisas. O mundo não diz que nós devemos amar a Deus. O mundo não diz que nossa suficiência vem do Senhor. O mundo esconde que a verdadeira alegria está em quem ama Cristo Jesus. E o mundo então oferece tecnologia, o mundo oferece facilidades, o mundo oferece coisas para que você se sinta alegre. Por quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 1 noite, talvez 1 semana. Não passa disso. Nós precisamos reconhecer que o mundo não pode resolver a nossa situação, mas sim nos afastar de Deus, nos escravizar e nos viciar nas práticas que Ele tem para os seus filhos, ou seja, os filhos da desobediência. Um culto, ele não tem que ter práticas mundanas para atrair homens e mulheres. Ele tem que ter a palavra de Deus, seja cantada, seja orada, ou seja explicada. A palavra de Deus deve ser a suficiência da igreja do Senhor. Eu aprendo mais uma coisa, que essa mulher também, ela venceu uma multidão. Essa mulher não tinha nela mesmo força para vencer multidão. E talvez você esteja hoje assim. Você está aqui, você vestiu essa roupa bonita, você se preparou para vir aqui, mas no seu coração há um desespero grande. Tudo tem sido difícil para você se apegar a Cristo Jesus. As multidões, os obstáculos têm sido fortes para que você os vença e vá a Cristo Jesus. Isso acontece nas nossas vidas. As multidões, elas querem isso mesmo, fazer obstáculo para nós chegarmos a Cristo Jesus. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu tinha um problema, ele tinha uma baixa estatura. Eu não sei se é um problema, porque senão nós vamos falar que eu discriminei alguém aqui. Mas ele tinha uma estatura baixa. E ele tinha um problema para observar, porque ele tinha um desejo de conhecer Cristo Jesus. Mas é interessante que Cristo Jesus já o conhecia. Já o amara em primeiro lugar. Mas aquele homem então, para vencer a multidão, o que ele fez? Ele elaborou um projeto aqui, eu vou subir nessa árvore, esse sicômoro. E ele subiu na árvore, e quando ele pensou que iria chamar a atenção de Jesus, Jesus o chama: Zaqueu, desce daí, porque me convém pernoitar na sua casa. Diz a palavra que aquele pequeno homem, que era totalmente humilhado ali por sua posição de publicano, de cobrador de impostos, ele tinha dinheiro, mas ninguém o amava, ele era considerado inimigo dos judeus. Aquele homem então diz que ele desce com toda alegria e recebe a Cristo Jesus. E é interessante, aquele homem então conhece Cristo Jesus verdadeiramente. Ele não mudou de vida porque Cristo Jesus entrou na sua casa. Ele mudou de vida porque Cristo Jesus entrou no seu coração. Se Cristo Jesus não entrar no seu coração, Ele pode entrar na sua casa toda semana, que não vai mudar nada. Mas quando Ele entra no coração de um homem avarento como Zaqueu, um homem que amava as riquezas como Zaqueu, ele entra num momento de alegria tão grande no Senhor, que ele diz: resolvo dar aos pobres metade do meu dinheiro, e se por acaso defraudei alguém, quero restituir 4 vezes mais. E é interessante que ele não fez a oração do pecador, ele não repetiu oração nenhuma, mas o Senhor o declara justo. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, não pela genealogia, mas porque nasceu em Cristo Jesus. E aquele homem agora, que há poucos instantes era condenado até mesmo pela sociedade na qual ele vivia, agora é recebido por Cristo Jesus, que não faz acepção de pessoas, e que tem um amor incondicional. E por que nós temos as dificuldades? Meus irmãos, o mundo vai criar barreiras para você chegar a Cristo. As igrejas estão facilitando a chegar a Cristo, elas estão trabalhando o emocional das pessoas, chamando pastores que têm assim uma qualidade de oratória muito boa, sabem mexer com os corações, e eles fazem algumas cruzadas, e no final dessa cruzada ele chama: você que quer entregar sua vida a Jesus, vem à frente, e essas pessoas vão lá,
E eu não vou falar que todas são insinceras, não posso falar isso de maneira alguma. Algumas pessoas vão sinceramente, porque houve realmente o encontro, não por causa daquele apelo, mas porque já houve o encontro com Cristo Jesus, e depois eles mandam publicar no Facebook: esta noite nós ganhamos 30 almas para Jesus. Que almas? Eu fico de olho nessas 30 almas, eu quero acompanhá-las de perto e quero ver se domingo que vem elas vão estar na escola bíblica. Quero ver se domingo que vem elas vão estar no culto. Quero ver se quarta-feira elas vão estar numa cela falando assim: fala para mim dessa palavra linda, fala para mim desse Jesus, que eu estou apaixonado por ele. O mundo tem criado barreiras, o mundo tem mentido para a igreja do Senhor. Meus irmãos, quando você se achegar a Cristo, o mundo ainda vai tentar te derrubar. As multidões vão tentar te derrubar. Talvez dentro da sua própria casa, você vai ser rejeitado. Porque você está tão apaixonado por Jesus Cristo, que as pessoas vão te odiar por conta disso. Porque o que não é salvo odeia Cristo Jesus. Mesmo que ele professe fé em Cristo Jesus, mas se ele não for salvo, o coração dele odeia Cristo Jesus. Ele é governado pelo inimigo, ele é governado por Satanás. Lembra? Hoje eu e minha esposa assistimos uma pregação à tarde, e é interessante que trouxe aquela história de que Moisés foi então falar com o Senhor o chama, e ele estava demorando segundo o povo. E eles juntaram um povo ali e falaram: Arão, Moisés não vai voltar, nós estamos impacientes, vamos fazer um Deus para que nós possamos adorar. E diz a palavra que recolheram ali as joias, os ouros que tinham as mulheres, os seus utensílios e quem tinha, e fizeram ali um bezerro e começaram a adorar um bezerro. Isso é que o mundo quer fazer com o nosso filho. Isso é que o mundo quer fazer com os nossos cônjuges. Isso é que o mundo quer fazer com a igreja do Senhor. Levantar o outro Deus. Hoje nós temos aí homens se denominando apóstolos. Homens tratando de curas, culto de curas, para lá e para cá, curas. E talvez seja uma pessoa curada ali mesmo. Mas o problema é se essa pessoa vai ou não morar na glória do Senhor. É preferível entrar, aleijado para a glória de que andando no inferno. Homens estão tomando posse daquilo que não lhe pertence. Meus irmãos, essa é a estratégia do mundo. Nós precisamos vencer o mundo, vencer as multidões, caminhar com os olhos fixos na palavra de Deus. Agora tem uma coisa que essa mulher, ela reconheceu. Ela reconheceu que Jesus era Senhor. Diz a palavra no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, no seu coração, é lógico, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Meus irmãos, nenhum homem declara que Jesus Cristo é o Senhor sem que o Espírito Santo toque no seu coração. Nenhum homem pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se o Espírito Santo não lhe revelar quem é Jesus Cristo. Então a nossa oração deveria ser: Senhor, que o teu Espírito Santo revele a essa igreja que Jesus Cristo é o nosso Rei. Será que você tem orado dessa maneira? Será que você tem buscado o Espírito Santo? Não para você ficar arrepiado, não para descer bola de fogo no culto, mas para que você realmente entenda quem é Jesus Cristo. Para que o seu filho, que ainda não se converteu, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para que o seu esposo ou sua esposa, que ainda não se converteu, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem orado dessa maneira? Você tem pedido a misericórdia do Senhor para que o Espírito Santo mostre que Jesus Cristo é o Rei das nossas vidas? E é interessante, muitos verão Jesus Cristo, até como Salvador, mas nem todos o confessarão. Eu trago à memória aqui o jovem rico, lá de Lucas 18, versículo 18. Diz a palavra que aquele jovem chegou até Jesus e prostrou-se a Jesus. Diz que ele prostrou aos pés do Senhor Jesus. E é interessante que ele pergunta:
o que farei, o que devo fazer para ser salvo? Ele fez até uma pergunta correta, para a pessoa correta, numa hora bastante pertinente, porque ele era um jovem e tinha todo o vigor para servir o Senhor. E o Senhor então começa a ter um diálogo com ele, fala da lei, e da lei que tratava de assuntos com os irmãos, com as pessoas. E este jovem diz: olha, tudo isso eu tenho observado. Quer dizer, eu sou perfeito aos meus olhos. Aí o Senhor fala, em outras palavras, você não é perfeito, você é um avarento, você ama o dinheiro, você ama as suas posses. Então você quer me seguir? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Este jovem então baixou a sua cabeça, houve profunda tristeza no seu coração. Ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor, ele sabia que Jesus Cristo poderia realmente mudar a história dele, mas o que aconteceu? Ele preferiu o seu dinheiro, as suas posses, que lhe trariam conforto por uma vida, quem sabe de 70 anos, quem sabe de 80 anos, mas uma eternidade longe da presença do Senhor. Você reconhece que Jesus Cristo é Senhor? Que Ele pode salvar uma alma? Que você pode olhar para uma pessoa na rua, ou uma pessoa em profundo vício, e dizer no seu coração, para essa pessoa não há jeito? Você sabia que esse Jesus pode retirar essa pessoa do vício e colocá-la na Nova Jerusalém? E você que acha que é crente, Ele tem o poder para te mandar para o inferno, e talvez é para lá que você vá? Porque nós temos essa habilidade de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós temos uma habilidade no nosso coração de olhar para as pessoas e menosprezá-las e dizer, olha, manear com a cabeça e dizer, essa realmente nem Jesus pode, né? A gente não declara isso numa escola bíblica, a gente não declara isso numa célula, a gente declara só no coração. Mas essa pessoa que você talvez esteja desprezando agora, ela pode morar no céu. E se você continuar com essa atitude, o céu não é o seu endereço. Porque Jesus pode todas as coisas. Você deixou de orar por alguém? Você deixou de orar por alguém porque disse, olha, eu já cansei, eu entreguei. Você entregou? Jesus pelejou comigo 38 anos. Me amou por 38 anos. Eu perdido dentro de uma igreja evangélica. Ele me amou por 38 anos. Se não fora o amor de Jesus, eu estaria condenado, talvez até morto já. Então eu queria que você entendesse que o Espírito Santo pode. E você pode reconhecer ainda hoje que Jesus Cristo é o Senhor, você que ainda não é salvo. E essa pessoa, você que é salvo, está orando, está implorando pela misericórdia do Senhor. Implore para que o Espírito Santo revele a essa pessoa que você tanto ama, mas que ainda não está em Cristo, para que ela declare que Jesus Cristo é o Senhor. Não use de estratégias humanas, não use de estratégias de pastores, 4 passos para andar para cá, 3 passos para ir para cá, vamos fazer o chazinho do convertido, vamos fazer a campanha de não sei o quê, vamos fazer a noite de não sei quem. Para com isso. São estratégias humanas, são estratégias terrenas. Dobre os seus joelhos, coloque a sua cabeça no chão, sua boca no pó, e interceda incessantemente por essa pessoa que você conhece e ainda não está em Cristo Jesus. Tem mais uma coisa que eu aprendo: ir a Cristo é depositar a sua fé nele, somente nele. Depois que eu venço as multidões, depois que eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor, eu preciso ter a fé somente nele, para dar o próximo passo que ele nos chama para o ID. As pessoas chegam na igreja, são recebidas pelas pessoas, talvez um jovem no grupo de jovens, e esse jovem fica emocionado, ele estava perdido, e ele vê que o povo ali é diferente,
E ele começa a ficar totalmente afoito, e ele já quer sair pregando, ele já quer sair ganhando alma, ele já quer sair, mas nem a dele foi ganha ainda. E a igreja não vê isso. A igreja viu que ele tem uma habilidade de tocar saxofone, então venha tocar saxofone que depois você vira crente. Ah, ele tem uma habilidade de oratória, vamos colocar como professor, vamos dar uma célula para ele, porque isso se faz muito hoje. Mas ele ainda não teve uma experiência com Cristo. Não, mas nós vamos dar um ministério para nós segurar ele. Você matou esse crente. Você matou esse crente. Você não teve amor pela vida desse crente. A igreja não amou esse crente, a ponto de esperar no Senhor no tempo. A tempo de não impor as mãos precipitadamente sobre esse homem, sobre essa mulher. Para que essa pessoa possa realmente estar convicta de que a sua fé está totalmente e somente em Cristo Jesus. Essa mulher, ela tinha essa certeza: se eu apenas lhe tocar, se eu apenas relar a mão nas vestes do Senhor, Ele tem poder para me curar, Ele tem poder para mudar a minha história, Ele tem poder, todo o poder está nele. Aquela multidão que o apertava, que o comprimia, a maioria deles foi para o inferno, gente. Muitos estavam atrás de Jesus por causa do quê? Primeiro, achavam bonitas as suas palavras, achavam que a pregação dele tinha autoridade. Outros queriam pão, outros queriam a cura de um ente querido ou de alguém. Nem todos estavam lá pela motivação correta. Há pouco atrás aqui nós temos a história dos gadarenos, aqueles homens que criavam porcos e que perderam seus porcos porque o Senhor mandou que o demônio daquele homem, que estava totalmente dilacerado, preso com os grilhões do inferno, ele expulsou os demônios e mandou que entrasse nos porcos, e aqueles porcos se lançaram ao mar. E quando os gadarenos ficaram sabendo disso, eles preferiram os porcos a Jesus. Eles disseram: vai embora daqui, porque o Senhor matou os nossos porcos, nós queremos porcos. Nós não queremos esse Jesus que libertou alguém da nossa vila, da nossa região. Aquele homem que andava pelos sepulcros, aquele homem que se autoflagelava, aquele homem que não era contido nem com cadeias, com algemas. Aquele homem foi curado, liberto, diz que ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vestido e em pleno juízo. Olha o que Jesus fez com um homem, que talvez a maioria de nós olhasse para ele e falasse: esse não tem jeito. Meus irmãos, eu quero que você olhe. Você tem depositado a sua fé somente em Cristo Jesus? O nosso país vive um momento difícil. Todo mundo ficou bravo comigo, que eu falei que a turma está na fila do combustível, mas não está na fila da oração. Eu queria fila para oração. Estou pensando só, gente, lá na Coreia diz que não ora muito não, que eu preciso entrar para orar também, não cabe todo mundo, né? Né, pastora? Quinta-feira à noite, né? Tem gente que não ora de dia porque trabalha, quinta-feira à noite não tem vindo também, né? Mas tudo bem. Então é o seguinte, imagina a fila para pôr gasolina, para orar. Diz que na Coreia, um coreano, ele ora mais ou menos 4 a 5 horas por dia. Ô, irmão, ora só 3h30 hoje, que eu estou querendo entrar para orar. Será que a nossa vida demonstra que nós temos a fé totalmente em Cristo Jesus? Será que a nossa conduta mostra que Jesus Cristo é o Rei das nossas vidas? Será que as pessoas, quando olham para nós ali na rua, no nosso trabalho, elas dizem: aquele homem, aquela mulher, tem uma confiança extrema em Deus? Será que é assim que eles nos veem? Meus irmãos, se a sua fé não estiver toda em Cristo Jesus, você pode ter a fé lá de Tiago 2,19. Você pode crer e tremer como os demônios. Crer não é só acreditar quando os demônios acreditam.
Os demônios sabem que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles não depositaram a sua esperança e a sua confiança em Cristo Jesus. E a diferença do salvo é que ele acredita que Jesus é o Senhor, mas ele deposita toda a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Não espere desse mundo. Você viu o que aconteceu? Antes nós pagávamos gasolina 4,34, agora depois da greve nós pagamos 4,99. Ainda tem fila. Espere de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus você coloca a sua esperança e a sua fé. Em mais ninguém. Ele pode te dar a salvação e a libertação. Só Ele pode fazer essa obra. Só Ele. Agora tem mais uma coisa que eu preciso fazer. A palavra do Senhor diz que o Senhor sentiu que dele saíra virtude, saíra poder. E ele falou: quem me tocou? Os seus discípulos não entenderam, como se ele não fosse Deus e não soubesse quem lhe tocou. E isso é uma discussão teológica, que eu não entro nessa área. Mas eu creio que ele sabia quem lhe tocou, mas ele queria uma pública confissão de fé. Tem gente que diz que tem uma experiência linda com o Senhor. Eu tenho experiência de cura de câncer na família, eu tenho experiência de salvação, minha vida é uma experiência. Essa semana eu acho que foi a Jo que falou que pôs lá no YouTube testemunho, né, Jo? E tinha uma entrevista que eu dei numa rádio de garagem, uma rádio daquelas de internet de garagem. Eu fui lá ver, tinha um testemunho meu lá, testemunho pelo Luiz Nogueira. Ele me salvou. Eu tenho testemunho de salvação na minha família, eu tenho testemunho de cura, até de câncer, eu tenho testemunho de cura diante de um desengano pelos médicos. Eu tenho testemunho de que aqui não curava porque era Poços de Caldas, e um próprio médico daqui falou: leva para a capital. Nós levamos para lá e a sentença foi a mesma. Não há possibilidade de cura. Prepare-se. Então, esse Jesus, ele pode salvar, ele pode curar, ele pode fazer qualquer coisa, mas eu preciso publicar a minha fé no Senhor Jesus. E diz a palavra que essa mulher, então, ela estava atemorizada, ela estava tremendo, ela talvez estivesse apavorada de ter que falar: eu fui curada por Jesus Cristo, eu toquei as vestes de Jesus Cristo. Tem gente que diz que é salvo, mas não quer passar pelas águas e confessar Jesus Cristo como Senhor. Eu não entendo isso até hoje, porque a maior alegria de um salvo é confessar Jesus Cristo como Senhor. Tem gente que diz que é salvo, mas não quer falar de Jesus para outras pessoas, porque tem vergonha de falar de Jesus, mas ele tem vergonha de falar daquele que supostamente o tirou das trevas e colocou sob a luz. Ele não foi salvo. Nós só não temos vergonha das coisas do mundo, porque das coisas de Cristo nós temos. Atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio. De que maneira que ela chegou ao Senhor? Com medo, tremendo, consciente, prostrada. Essa mulher, então, ela se prostra para professar a sua fé em Cristo Jesus. E ela diz: eu toquei nas vestes de Jesus. Isso resume: eu fui curada por Jesus. A minha esperança era Cristo Jesus, e Ele realmente curou a minha enfermidade. Meus irmãos, você tem professado que Jesus Cristo é o Senhor? Você tem pregado para as pessoas que Jesus Cristo é o seu Senhor? O seu testemunho, talvez não com as suas palavras, mas com a sua vida, ele é tão forte no Senhor que as pessoas estão querendo conhecer a Cristo Jesus? Você tem mostrado Cristo Jesus através das suas palavras, através do seu comportamento, através das suas roupas? Você tem mostrado Cristo Jesus? Olha o que diz a palavra aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Nós temos declarado tanta coisa aí fora, né? O WhatsApp a gente declara o dia inteiro, né? A gente só não declara que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos mostrado Cristo para as pessoas. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não nos procuram. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não estão mais querendo ficar ao nosso lado. Por quê? Porque onde Jesus estava havia multidão. João Batista. Meus irmãos, como é que era a igreja de João Batista? Tinha essas poltronas azuis? Tinha som? Tinha o conforto de um teto para não receber a brisa da noite? E o frio do deserto? Tinha banheiro masculino e feminino separadinho? Tinha papel para enxugar, papel toalha? Não tinha nada. Mas ele tinha discípulos. Porque ele não só falava de Jesus, mas ele vivia Cristo Jesus 24 horas. O ministério dele foi curto, aproximadamente 6 meses. Ele perdeu a cabeça, mas não é que ele perdeu a cabeça e foi para o mundo. Foi cortada a cabeça por pregar a Cristo Jesus. Eu estava conversando, não sei se foi com Israel, eu falei, Israel, eu vi a biografia de um grande pregador, e esse grande pregador era amado pela Coreia do Norte, era amado pela Coreia do Sul, era amado pela Rússia, era amado por não sei quanto, era amado não sei quanto, era convidado para ir... Eu nunca vi João Batista ser convidado por Herodes para as suas festas. Muito pelo contrário. João Batista, quando viu Herodes, disse, Herodes, essa não é a tua mulher, você está em adultério. Se fosse no mundo de hoje, nos crentinhos meia boca que tem na igreja do Senhor, ele ia falar, não julgueis para não ser julgados. E eu não ia. Você não pode falar assim, que ele vai para o mundo. Filho, ele já está no mundo, ele não vai para o mundo, ele já está. Você não pode falar assim que ele vai ser condenado, ele já está condenado. Pregue a palavra. Exorte, a tempo e fora de tempo. Com longanimidade, mas com firmeza. O dia que você passar a mão na cabeça de uma pessoa que você discipula, que você está vendo ela fazer errado, e você diz, não, se é assim mesmo, você não é um discipulador honesto e coerente com a verdade. Você precisa dar exemplo, e exemplo se dá com austeridade, vigor na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem coisas que ela diz não, e tem coisas que ela diz sim, e você tem que fazer exatamente como ela diz. Não tente manipular a verdade para não perder um discípulo. Não tente. O dia que a pessoa falar assim, olha meu irmão, me ajuda aqui porque eu pequei. Aí você fala, não, fica tranquilo, isso não é assim não. Você não é um discipulador. Trate o pecado. Chegue na palavra e fale, irmão, realmente é um pecado. Você precisa odiar o pecado. Você precisa amar a palavra de Deus. E eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto. Eu vou segurar na tua mão e nós vamos continuar caminhando junto. Dê a ela o escape da palavra de Deus. Mas diga a verdade a essa pessoa. Nós temos vivido tempos de líderes que estão manipulando a troca de dízimo, a troca de favor, a troca de ter números na igreja e não falam a verdade para as ovelhas. E normalmente as ovelhas que não são convertidas gostam desses líderes mesmo. É um suprindo o desejo do outro. Um líder perdido e uma ovelha perdida e os dois dando a mão e dançando a quadrilha. Está quase nisso. Falar nisso, tem quadrilha dentro das igrejas hoje também. Não é só em Brasília, não. Ter minha vida toda para louvor da sua glória. Isso culmina a salvação de um homem e de uma mulher. Diz a palavra, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Amém. Agora eu vou para quê? Para adorar ao Senhor através da minha vida. Eu recebi do Senhor algo tremendo. Eu recebi uma cura física.
Eu recebi uma cura espiritual, que vai durar por toda a eternidade. E agora eu preciso viver para louvor e glória deste que me tirou das trevas e me colocou na luz. Eu preciso ter o comportamento que mostre que realmente Jesus é o Senhor da minha vida. E esse comportamento vai fazer com que minha vida seja a adoração a esse Deus. Eu não vou ser perfeito, você não vai ser perfeito, nós vamos pecar, sim, mas haverá arrependimento todos os dias na nossa vida. Haverá oração de confissão todos os dias na nossa vida. Haverá cuidado e zelo, e haverá choro e dor pelo pecado cometido. Bem-aventurados que choram. Choram por quê? Pelos seus pecados. Choram pelos seus pecados. Meus irmãos, como está a sua vida? Como está a sua vida? Ah, amanhã, irmão Pedro, amanhã eu vou me converter, hoje eu ainda vou sair daqui, ainda vou aprontar. Irmão, o amanhã para você não existe, a não ser que Deus permita. Talvez a sua vida nessa terra se encerre hoje ainda. Como vai ser a sua eternidade? Onde será a sua eternidade? As coisas desse mundo passarão, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. As coisas desse mundo passarão, mas aqueles que estão no Senhor viverão eternamente para a glória dEle. Eu vou, mas eu vou preparar o quê? Morada. Meus irmãos, esse mundo não pode te satisfazer. A religiosidade não pode te satisfazer. A religiosidade não te leva para perto de Deus. Você precisa abrir o seu coração e suplicar pelo amor de Deus sobre a sua vida. E agora ter uma vida toda para louvor da glória do Senhor. O que você fez hoje à tarde? Glorificou a Deus? As suas ações hoje à tarde, os seus pensamentos glorificaram a Deus? Ah, irmão, eu passei dormindo. Mas então você foi omisso à vontade de Deus? Será que Deus queria para você um sono essa tarde? Ou queria algo de você? De repente Ele mandou você dormir, você está obediente. Mas e se Ele quiser de você algo? E você foi omisso, e eu fui omisso. E se eu fiz coisas que não são contra a lei, mas também que não glorificam a Deus? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Toda a minha vida tem que ser convergida para louvar o Senhor. Essa é a característica de um salvo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente conhecer esse Deus. No nome de Jesus Cristo.